Olá, amigos do canal Conf, sejam bem-vindos. E agora nós vamos entrar, propriamente dito, no conteúdo sobre que atitudes ou que novas atitudes os alunos precisam desenvolver para que haja sucesso na sua aprendizagem, né? Nós fizemos um vídeo sobre reflexões na primeira parte e agora nós vamos entrar no nosso conteúdo. Então vamos lá, vamos ver um pouquinho aí o que eu preparei para vocês aqui. As atitudes dos alunos, né? Bem, então inicialmente eu queria dizer que os alunos precisam mudar. E aí vem a pergunta: que novas atitudes precisam os alunos? Bom, vamos lembrar um pouquinho dos nossos vídeos anteriores. Qual é o papel do professor mesmo? O papel do professor é ser o mediador pedagógico. Você ainda tem dúvida nisso? Assista aos nossos vídeos anteriores. Mas se o professor é o mediador, e o aluno? Qual o papel do aluno? E a resposta é simples. O papel do aluno é de protagonismo. É ele o centro da aprendizagem, é ele o responsável, é ele que tem que aparecer como o centro do processo de ensino e aprendizagem. Então, este é o papel do aluno, ser protagonista. É preciso que o professor tenha atitudes que permitam o protagonismo do aluno. Porque senão, mesmo que o aluno queira exercer esse protagonismo ou consiga compreender, não vai acontecer. As atitudes. A atitude do aluno parte da atitude do professor. Então, veja, o professor, que é já imbuído da sua função de mediador pedagógico, ele é que vai provocar a mudança de atitude do aluno. E de que forma? Com a sua praxis. Se você tiver em dúvida sobre isso, volte no vídeo que nós fizemos sobre as competências do professor. Veja as características de uma mediação pedagógica e você vai entender. O aluno, por sua vez, provocado pela mudança de atitude do professor como mediador pedagógico, provocado pelo professor a desenvolver novas atitudes, ele passa a desenvolver o protagonismo em sua formação. Ele passa a mudar a sua atitude passiva de ser aquele aluno que fica só ouvindo, recebendo conteúdo e passa a assumir uma postura de sujeito corresponsável por sua formação. Ele assimila isso. Ele assume uma parceria com os seus colegas, uma parceria com o professor, para desenvolver o seu processo de aprendizagem. Então, veja, através da forma com que o professor desenvolve o processo de ensino e aprendizagem, vão sendo utilizadas técnicas que vão favorecer essa mudança de atitude do aluno. Se eu for um professor que dou aula expositiva, eu fico falando 50, 60, 70 minutos e o aluno ficará ouvindo. Só que ele vai ouvir por 2, 3, 4, 5 minutos e depois não mais. Mas se eu sou um professor que
estimulo a participação constante do aluno durante praticamente todo o tempo da aula, seja desenvolvendo atividades, seja fazendo avaliações, seja resolvendo problemas, seja resolvendo casos, seja debatendo com colegas, seja sobre qualquer forma de técnicas de aprendizagem, então esse aluno vai mudar a sua postura. Eu lembro que quando eu quis fazer uma ruptura numa determinada turma do modelo de ensino e aprendizagem, eu atuei juntamente com outro professor. Nós atuamos juntos. E lembro que durante as primeiras aulas nós convidamos um terceiro professor só para assistir, ficar assistindo. E eu falei assim para esse terceiro professor, me dê uma avaliação sua depois, né? Ele só pode ficar acho que umas 3 semanas. Ele falou, olha, eu achei muito interessante o processo todo e tal, mas o que mais me chamou a atenção é a atenção que os alunos tinham à aula o tempo todo. Eu não vi nenhum aluno conversando, distraído, fazendo outras coisas que não trabalhar em sala de aula. Claro, porque ele tinha que trabalhar o tempo todo. Se você fica falando o tempo todo, o aluno pega o celular, o aluno fala com o colega, o aluno lembra de um assunto engraçado, ele se abstrai porque é natural. Mas se você fica exigindo dele atividades o tempo todo, ele está o tempo todo trabalhando. Ele está o tempo todo na sua aula. Ele está ali, não só de corpo presente, né, como se diz. O aluno tem que participar do planejamento da disciplina das atividades programadas. Nós falamos que isso aqui é fundamental. Quando o professor começa uma disciplina nova, ele vai, é claro, com um plano pré-redigido. Mas ele tem que estar aberto a apresentar aquele plano para os alunos como uma proposta. E permitir que os alunos debatam essa proposta. Surgiram mudanças. Quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo a construção de um planejamento de ensino, uma construção coletiva, conjunta. Então, coloque-se aí no lugar do aluno. O aluno passa a ter até mais prazer com aquilo. Poxa, eu estou participando de aulas em que eu ajudei a escolher, eu queria aprender sobre isso. Eu debati com o professor sobre a minha aprendizagem, o que eu iria aprender. Quantas vezes nós ouvimos alunos falando assim, poxa, por que eu estou aprendendo esse conteúdo? Quem colocou aqui? O que isso tem a ver com a minha profissão? Quando ele participa dessa construção, eles já debateram tudo isso. Eles já entenderam o porquê de cada conteúdo que vai ser ministrado e qual o objetivo daquilo. Então, essa é função fundamental, inclusive, para envolvimento dos alunos. Preparar-se para a participação proativa nas aulas e atividades dentro e fora de aula. Então, numa das coisas que nós fazemos nesse pacto com alunos que eu propus aí, e na verdade, que a gente vê na literatura, é que o aluno esteja preparado, porque ele vai ter que assumir o compromisso de participar. Então, ele tem tarefas. Por exemplo, nessa disciplina que eu comentei sempre de exemplo para vocês, os alunos tinham que vir prontos para a aula. Então, nós vamos tratar o assunto X na aula. Vocês vão ler o capítulo tal do livro, ou vão ler o texto tal, para que quando você chegue na aula, você já esteja inteirado do assunto. Ou vocês vão fazer pesquisas e tal. Aí depende da intenção do professor. Mas é importante deixar claro para o aluno que se ele não vier preparado para a aula, ele está fora do contexto da aula. Então, ele vai ter que ter disciplina para se preparar para a aula e aí sim agir com proatividade. Ele vai ter que cooperar com as atitudes que programou em parceria com o professor e colegas. Ora, se ele sabe que foi combinado, por exemplo, uma unidade de aprendizagem com 3 aulas. Na primeira aula que ele tem que ler um texto e vir preparado que ele vai debater com os colegas. Ele sabe que se ele não fizer essa lição de casa, ele está prejudicando o grupo como um todo.
e se prejudicando. Ele sabe que se na aula 2 é resolver um caso em grupo, coletivo, se ele faltar, ou se ele não vier, ou se ele estiver alienado do conhecimento do conteúdo, ele não vai saber resolver o caso, ele não vai ajudar os colegas, não vai interagir, não vai trabalhar em equipe. Então ele tem que vir com uma atitude de cooperação. Ele tem que tornar-se sujeito e ator de atividades que lhe permitirão aprender e alcançar seus objetivos. É buscar. E aí eu emendo essa parte aqui. Valorizar a pesquisa interdisciplinar e o diálogo, integrando as tecnologias digitais na execução das atividades curriculares. Veja, imagine que eu estou resolvendo um estudo de caso com colegas. Em determinada altura, uma parte desse estudo, eu preciso realizar uma operação que envolve matemática financeira. Não sei. Eu não sei fazer esse cálculo. Então eu vou precisar buscar em outra disciplina, matemática financeira, como fazer aquele tipo de cálculo. Vou ter que pesquisar, vou ter que ler, vou ter que estudar, vou ter que aplicar. Eu dei o exemplo em outros vídeos, e vou falar mais no último vídeo dessa série aqui da atitude do aluno, que eu fiz esse planejamento com unidades de aprendizagem, e a surpresa que eu tive que quando os alunos desenvolviam, eles até tinham já entendido o conteúdo, já sabiam contabilizar, não sabiam fazer o cálculo. Então eles tiveram que ler outro capítulo, aprender o cálculo, matéria que eles já tinham visto lá no começo do curso. Então é importante que ele valorize a pesquisa e não simplesmente diante de uma situação, eu não sei fazer, eu vou parar aqui. Não, não é assim. Ele tem que compreender a importância dos conteúdos e das metodologias que estão sendo aplicadas e como ele vai aplicar na sua formação profissional. E isso o professor tem que estar o tempo todo mostrando para ele. Olha, é assim que se resolve, é assim que se faz. Eu vou falar disso no último vídeo, eu vou trazer um caso prático de como apliquei isso. É importante que o professor esteja aqui como mediador, ajudando a desenvolver essa atitude do aluno. E aí, eu vou interromper esse vídeo aqui e vou deixar aqui as minhas dicas de leitura de sempre. Né? Então, olha só. O professor Marcos Mazeto traz uma parte da sua obra, né? Ele tem muitos livros escritos. O professor, na hora da verdade, já apresentei para vocês. Trilhas também. Quero apresentar aqui o Competência Pedagógica do Professor Universitário. Então, é um outro livro que eu recomendo do professor Marcos. E toda a sua obra vai se estendendo nos vídeos que nós estamos falando aqui, também da editora Sumos, e você encontra com facilidade. Eu vou deixar para o último vídeo, porque eu quero falar dessa aplicação prática que eu fiz e continuar um pouco com as atitudes do aluno. Então, eu aguardo você nesse último vídeo de que novas atitudes precisam os alunos, não é? Que novas atitudes precisam os alunos e como o professor os ajuda a desenvolver. Tá bem? Então, se você está gostando, deixa um like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber aí as nossas notificações. Até mais!